Mas se nós utilizarmos praticamente todos os sentidos e todas as formas possíveis para que você guarde o conteúdo. Será que isso é possível? Será que é? Eu vou provar para vocês que é. Beleza? Então é assim, ó. O erro que 95% dos candidatos fazem só assistem aula. Só assistem aula, como eu falo, maratonam aula e por isso que eles acabam esquecendo e não lembram do conteúdo lá na hora da prova. Então isso não vai adiantar. A partir de hoje você tem que tirar isso da sua vida, beleza? Tudo bem? Fechou? Alguns outros alunos, aí um percentual maior dos alunos que estão devidamente motivados, engajados, que sabem a importância, fazem ou resolvem exercícios. Então, o público maior de alunos, de candidatos, eles fazem 2 atividades diárias, né? Assistem aulas e fazem exercícios. Isso é a maioria, de forma absurda, quem está se preparando para um concurso de alto nível da Academia do Barro Branco. Só que, se você fizer somente essas 2 atividades, não é o suficiente. Porque você vai incorrer naquela curva do esquecimento que eu apresentei para vocês. Então, nós temos que fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Você vai fazer mais. Você vai entender que a qualidade que você estudar vai ter relação direta com os seus resultados. De que forma? Qual forma? A partir de 8 atividades diárias que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer 8 atividades diárias. Quando você for assistir uma aula, você vai ter que fazer 8 atividades diárias. Ah, Alexandre, para toda aula... você vai ter que fazer 8 atividades diárias. Alexandre, mas quantas horas eu vou demorar? Basicamente, também estudos científicos comprovam que o nível de atenção do ser humano quando está assistindo uma aula que não seja dinâmica, uma live aqui, que nem nós estamos aqui, esteja lá na frente do computador, aula, professor, você vai assistir uma aula específica de Primeira Guerra Mundial. O ser humano ele vai conseguir ficar no máximo de 30 a 40 minutos prestando atenção naquele conteúdo. Depois disso, através até da técnica Pomodoro, você vai acabar deixando sua atenção ir para outro lado. Então, se você estiver assistindo aula com um tempo superior de 30 a 40 minutos, seu nível de atenção já reduziu e aquele 75% que nós mostramos lá no gráfico já caiu. Você não vai estar mais nos 75%, você vai estar abaixo de 40%. Olha só, caramba, Alexandre, eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso, eu não tinha essa noção. E é exatamente isso. Então, você vai assistir uma aula que é uma atividade básica, é a atividade necessária que você tem que fazer. É a aula, vai ser basicamente aí, digamos que a sua primeira atividade do dia. Então, você vai ter que assistir a aula. Mas nós não devemos nos limitarmos a isso. Então, no decorrer do seu dia, você vai ter que fazer mais 7 atividades. Quais são essas atividades? Eu sugiro que vocês anotem aí. Uma das atividades que você deve fazer, anotar, copiar a matéria. Ô, Alexandre, mas o professor tá falando, eu tenho lá o PDF que tá do meu lado, que tem que ter um material também. Lembra que eu falei do material? É o segundo M lá, dos 3 M's. Tem que ter um material? Tem. Você vai imprimir o seu PDF e você vai ter que grifar os pontos positivos lá que o professor tá falando, que tá dando ênfase, etc. Tem. Você vai ter que fazer isso. E depois disso, você obrigatoriamente tem que fazer um resumo. Porque isso vai estar te ajudando na construção do seu conhecimento. É trabalhoso? Digamos que você vai aprender isso no seu dia a dia. Você aprendendo isso no seu dia a dia, isso vai ficar algo fácil, que você vai fazer de forma automática, de forma constante, beleza? Depois disso, você vai fazer mapa mental. Nós temos no método, eu explico através de aplicativo como você montar o seu mapa mental. E quando você, porventura, estiver fazendo qualquer outra coisa, sei lá, parou num lugar para comprar determinada coisa, você abre o mapa mental de determinada matéria, olha só, você já vai estar fazendo uma revisão
Sabe aquela revisão que eu falei, apresentei na curva de esquecimento? Você vai estar introduzindo flashcards, você vai estar introduzindo um mapa mental no decorrer do seu dia. Então você assistiu a aula X, Y, Z e no decorrer do dia você vai estar revisando, beleza? Depois disso, você tem que fazer questões. Questões específicas com relação àquele assunto que você estudou. Às vezes o aluno começa a pesquisar, eu quero questões de Primeira Guerra Mundial. Pá, Primeira Guerra Mundial. Estudou aula de Primeira Guerra Mundial, mas a forma que estão perguntando naquele determinado site de busca que você buscou e etc., não segue o padrão que a banca pede. Então até isso você tem que se preocupar. Então, quando você for fazer uma questão, essa questão tem que seguir os padrões da banca, que seja a VUNESP ou a FGV. Acredito que a próxima banca vai ser a VUNESP. Então, a gente trabalha com essa hipótese. Então, quando você for fazer questões, tem que ser questões da banca, que ele vai ter o mesmo nível e tem até os níveis de dificuldade: médio, fácil, difícil. Beleza? Tudo bem? Depois disso, a gente vai ter o quê? O sistema de repetições espaçadas. No decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer do mês, esse conteúdo que você estudou, você vai revisar de forma planejada, de forma estruturada. Beleza? Depois disso, você vai trabalhar o seu emocional. Caramba, Alexandro. Tudo isso. Que forma que trabalha o emocional? Toda vez que a gente, à medida do possível, a gente consegue ajudar alguém, a gente consegue resolver uma questão, a gente consegue ter um contato com alguém através, sei lá, de uma comunidade. Por isso que no meu método nós temos uma comunidade. O aluno ele vai ajudar o outro, isso é importante. A águia voa com águia, ponto. Né? E você conseguir explicar, vai ser fenomenal. E falo mais, se você conseguir gravar um áudio do seu resumo e dividir de forma organizada, mandando o áudio para você e durante o dia você ouvir aquele áudio, que seja na corrida, que seja isso, você vai estar trabalhando o seu emocional, porque você vai estar escutando a sua voz que você preparou esse conteúdo. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou dormir. Tem alunos que quando tá assistindo uma aula, uma live, o bendito ou maldito, ele tá embaixo do cobertor, comendo pipoca. O que você tá demonstrando pro seu cérebro? Que você quer prestar atenção em qualquer coisa e que você quer dormir. Você tá preparado para dormir. Coloca até a pantufa, né? Não pode isso. Você tem que colocar um valor, e eu vou falar nisso daqui a pouco, quando você for estudar. Você tem que demonstrar para o seu cérebro que aquilo que você está fazendo é importante. É isso que tem que fazer. Se for o caso, levanta, faz uns polichinelos, umas flexões, abdominal, sei lá. Mas nós teremos técnicas que eu vou te ensinar isso. Tudo bem? Então nós temos essas 8 atividades diárias que você vai ter que fazer de forma organizada, de forma planejada. Porque senão vira bagunça. Se você fizer da forma correta, vai dar certo. E é um pouquinho durante o dia. É um pouquinho dividido no decorrer do seu dia. E você vai entender que vai dar certo. Beleza? Se você chegou até o final desse vídeo é porque você sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você quer fazer parte. E para te ajudar, eu tenho certeza que você tem dificuldade, você não sabe como estudar, você não tem cronograma, você não tem planejamento, você não tem uma rotina de estudos. E se você tiver, pode ter certeza que a aprovação virá. E como você não sabe, você tem a mesma dificuldade que eu tinha há tempos, eu preparei um evento chamado Jornada Barro Branco. Neste evento eu vou explicar para você como você deve montar o seu cronograma, como que você deve fazer o planejamento para que a sua aprovação venha no próximo edital. Para que você participe desse evento inteiramente gratuito e ao vivo, você tem que estar comigo. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você faça a sua inscrição. Participe, pode ter certeza que eu vou te ajudar na conquista do seu sonho, na conquista do seu objetivo. Um abraço, vamos que vamos, força e honra!